Olá, empreendedora, olá, empreendedor, sejam bem-vindos ao canal da NTBA, National Tourism and Business Academy, com muita informação e muito conteúdo para que você possa tomar a decisão de montar o seu negócio ou já tendo o seu negócio, possa encontrar a informação e conteúdo necessário para fazer o seu negócio prosperar. O canal da NTBA conta com o oferecimento da construtora Miramar, construindo um patrimônio sólido para que você possa gozar com a sua família de tranquilidade, de segurança, do conforto. São 49 anos construindo um patrimônio sólido para que você possa curtir os melhores momentos da sua vida em casa. O canal da NTBA também conta com o apoio de NNA Santos Consultoria e Projetos, a consultoria que acompanha o seu empreendimento desde o nascimento, desde o desenvolvimento do seu plano de negócio, passando também pelo seu reposicionamento estratégico. Também conta com o apoio de Now Business Solution, que faz a gestão tributária, financeira, fiscal do seu negócio para que você, empreendedor, para que você, empreendedora, possa concentrar a sua energia em fazer bons negócios e fazer o seu negócio prosperar. E na pauta de hoje, há uma discussão muito grande quando a gente fala um pouco da hospitalidade e do turismo, onde participa a gastronomia. Então, na pauta de hoje, a gastronomia como indutora do turismo. Interessante notar que quando viajamos, todos nós, você empreendedor, aquele que nos acompanha no canal da NTBA, todos nós quando vamos viajar sempre temos a premissa, né, da hospedagem, num hotel, numa pousada, numa pensão, num camping, num hostel, ou seja, temos um meio de hospedagem, temos a possibilidade de participar aí do transporte turístico, seja ele aéreo, rodoviário, fluvial, marítimo. Temos também a questão das compras, né, no comércio local, no artesanato, movimentando a economia criativa. Temos a participação nos entretenimentos, quando a gente adquire o ingresso de um espetáculo, de um parque temático, de diversão, né, de um jogo de futebol, por exemplo, de um campeonato, mas também temos a necessidade de fazermos as nossas refeições. Então, quando a gente viaja, o conceito da alimentação está intimamente intrínseco à viagem. Agora, a questão maior, que eu faço aqui até uma provocação para você que nos acompanha, se eu disser aqui algumas cidades, alguns estados, algumas regiões, faça um exercício mental do que lhe vem à cabeça. Se eu disser Minas Gerais, o que vem à cabeça de você que nos acompanha no termos de gastronomia? Seguramente o pão de queijo, doce de leite já apareceram de imediato. Se eu dissesse a você, vamos a Salvador. Salvador, seguramente o acarajé já apareceu de pronto. A cocada também já apareceu de pronto, né? Fora as outras delícias da gastronomia baiana. Se eu disser, vamos ao sul, palavra que sai repentina é churrasco, né? Então, mediante a isso, isto é uma verdade, né? Porque muitos destinos, não só pela sua beleza cênica, pela sua infraestrutura, por sua história, mas tem na sua cultura e tem na sua gastronomia um dos grandes atrativos para que a gente visite ou tome uma decisão de conhecer mais profundamente aquele local. Então, é exatamente essa discussão que a gente traz para vocês no episódio de hoje. Entender o turismo gastronômico, que parte da premissa de que a gastronomia de um destino turístico, seja o país ou uma região, é um ativo sempre presente na cultura local. Por isso é incontornável na experiência global que um turista tem, né, com esse lugar, porque almoçar ou jantar fora é a necessidade para qualquer viajante. Então, nós temos uma certeza. Ao sair em viagem, nós vamos fazer as nossas refeições fora da nossa residência. Então, tomamos contato com a cultura do local visitado, com as delícias gastronômicas, com os temperos, com os sabores inusitados. É claro que todos nós que vivemos numa determinada cidade, numa determinada região, temos a nossa própria cultura e isso faz parte do nosso cotidiano. Mas uma das delícias que as viagens nos proporcionam é justamente a gente conhecer, saborear e compreender a cultura daquele lugar que nós estamos visitando através da comida que comemos. Quando a gente olha tecnicamente, de onde vem essa história da gastronomia? A gente acha que é coisa agora do século XXI, do século XX. Não é não, viu, gente? A palavra gastronomia vem lá de
4 séculos antes de Cristo, né? Com Arquestratos, que foi aí um pensador grego, que ele traz para nós, né, a definição de gastronomia, que vem do grego gaster, que significa estômago, e nomo, a lei. Então, portanto, a lei do estômago, aquilo que faz o nosso estômago feliz, se dá o nome de gastronomia. Claro que esse termo gastronomia ganhou um pouco mais de refinamento, um pouco mais do cuidado a partir do século XVIII, quando a gente teve Brillat-Savarin, um estudioso francês que foi apelidado o filósofo gourmet, porque ele passou a estudar a comida, estudar as refeições, as características que cada lugar tinha acerca daquilo que se preparava e se colocava à mesa. Então, é interessante notar que nesse ponto histórico, já no século XVIII, as viagens ao redor do planeta já estavam consolidadas. Os Grand Tours, as grandes caravanas já existiam. Então era possível conhecer não só a diversidade do continente europeu, mas também daquilo que se tinha na Ásia. E aí é bom lembrar que o período das grandes navegações que nós tivemos em torno do final do século XV, início do século XVI, se deu justamente na busca das especiarias, notadamente na Ásia e na Índia. Então, a partir do momento que houve o bloqueio do mar Mediterrâneo, você acabou buscando outras alternativas, outras rotas marítimas, e aí notadamente destaca os portugueses, que foram um dos pioneiros a buscar o contorno da África, chegando à Ásia, chegando à Índia, mas justamente atrás das especiarias que davam sabores e valor àquela comida que era feita no dia a dia. Então os temperos, a canela, as outras especiarias, que vêm daquela origem asiática e também do norte da África, acabam também fazendo parte desse contexto histórico, daí a relevância da gastronomia. Mas o que Savarin nos coloca? Que a gastronomia é um estilo de vida, é o resumo do mundo. É a diferença entre o prazer de comer e o prazer da mesa. Traduzindo, senhores, comer, até por uma questão biológica, nós somos, né, compelidos a fazer refeições diárias. Minimamente o café da manhã, almoço e janta, enfim, num processo um pouco mais ampliado, a gente teria, além do café da manhã, um de jejum ali próximo ao almoço, o almoço propriamente dito, um chá da tarde, o jantar e eventualmente a ceia, né, dentro de um espectro mais amplo, né? Mas o fato é que existe uma diferença clássica entre eu comer para me manter vivo, diferente daquilo que a gente conhece como ter prazer à mesa, onde a gente vai se permitir a ter os deleites, a ter o prazer, a ousar, e a gastronomia ela tem muito a ver com ousadia, aquele que vai lá ali para o fogão fazer o preparo, né, fazer, né, a mágica que o fogo proporciona aos alimentos, a ousadia faz parte, a experimentação. Então isso tudo, quando a gente analisa um destino turístico, a gente vai observar essas características locais, essas características regionais, o que acabam sendo aí um indutor importante na nossa tomada de decisão para realizar as viagens. Quando a gente olha aqui o universo do nosso país, do Brasil, a nossa gastronomia brasileira é extremamente rica, né, e extremamente complexa, em virtude dos sabores, em virtude dos aromas que são provocados por todos os cantos do país. E quando a gente olha a estratificação da nossa culinária, da nossa gastronomia regional, a gente seguramente vai se deparar com um mosaico de pratos, de sabores, de aromas, que são absurdamente sensacionais. Olhando aqui o mosaico da gastronomia brasileira, pautado nas 5 regiões geográficas, a gente vai ter ali a região norte, muito calcada assim no pescado e naquilo que a gente encontra, né, de ervas, de hortaliças ali da região norte. Então, maniçoba, o tucupi, o tacacá, o açaí do norte, um pouco diferente para quem mora aqui na região sudeste, acostumado a ter o açaí adocicado, eventualmente composto com guaraná, com banana, o leite condensado, o creme de leite, o leite em pó, a granola. Mas isso foge um pouco às características originárias do açaí do norte, lá principalmente na região amazônica, onde o açaí é um prato salgado, né, acompanhado ali com a farinha de mandioca, com
com outros acompanhamentos, o que nos dá um prazer diferente de sentir o sabor, né, daquele fruto, entender, né, os prazeres que provocam na nossa boca, e exatamente isso é a magia da gastronomia. Quando a gente olha a região Nordeste, aí nós já vamos ter pratos que trazem consigo aquela característica, né, daquela região em ter a diversidade de animais, de acesso a determinados produtos que pelo regime semiárido, pelo seu interior, acabam configurando pratos diferentes de outras regiões. Então, o acarajé, né, notadamente ali uma comida que traz um simbolismo, né, dos irmãos africanos que aqui vieram ao Brasil e forma então essa mistura maravilhosa, né? Então, o acarajé na Bahia, o vatapá, o caruru, o sarapatel, né? Buchada de bode e outros tantos pratos da gastronomia nordestina, o que mostra aí essa diversidade que nós temos em cada uma das regiões. Quando viajamos da região centro-oeste, mais uma vez a gente vai se deparar também com pratos à base de pescado, notadamente ali do Pantanal Mato-Grossense, né, que isso é uma característica, mas também com frutos e ingredientes muito naturais do centro-oeste, do Cerrado. Então temos ali o caldo de piranha, por exemplo, feito com a piranha, muito comum no Mato Grosso do Sul, é a galinhada com pequi, é a sopa paraguaia, que embora o nome seja sopa, na verdade é uma torta salgada, que é saborosíssima. O furundum, né, que é um doce típico daquela região, ou seja, contrastando com as outras regiões já visitadas. E quando a gente desce aqui para o Centro-Sul, a gente também vai encontrar uma diversidade completamente distinta do que a gente enxerga no Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Quando olhamos no Sudeste brasileiro, e aí a nossa gastronomia mineira extraordinária, com o pão de queijo, com o doce de leite, né, com os outros doces ali que a gente, ambrosia, né, mas a gente também tem o feijão tropeiro, a feijoada carioca, prato símbolo, né, da gastronomia brasileira, o bauru, um sanduíche produzido aqui com o nome de uma cidade do interior do estado de São Paulo, fora outras delícias gastronômicas, né? Se a gente for pensar, um produto que vem originário lá do Egito, que passa pela África, né, e passa pela Europa, graças a Marco Polo, a pizza, né? A pizza hoje é o principal simbolismo da capital São Paulo, por exemplo. Então a gente tem essa diversidade de produtos aqui na região Sudeste. Quando olhamos a região Sul, né, nós vamos encontrar o barreado lá no Paraná, vamos encontrar o churrasco no Rio Grande do Sul, a paçoca de pinhão, o sagu com creme. Então são pratos que já trazem aquela cultura, aquela expectativa quando a gente viaja ao sul com abundância, com carne bovina, né, com pratos que têm uma robustez maior por conta até da condição climática, né? O tempo mais frio, mais brando, faz com que o repertório gastronômico ele também seja mais encorpado, mais vigoroso, para que a gente possa suportar as intempéries do dia a dia. Quando eu olho essa questão do turismo e enxergo, né, as possibilidades de visita, a gente vai encontrar, por exemplo, os roteiros de enogastronomia, passando ali pelos vinhedos do Vale do Rio São Francisco, hoje uma das principais regiões produtoras de vinhos do país, passando pelos queijos de Minas, né, pelas suas várias zonas, né, várias regiões de denominação exclusiva, né? Então a gente conhece muito o queijo da canastra, mas também do Araxá, do Cerrado. Existe uma diversidade muito grande dos queijos mineiros. Obviamente que hoje o queijo ele também já tem uma amplitude maior. Nós temos excelentes queijos paulistas produzidos na nossa Serra da Mantiqueira, no Vale do Rio Paraíba, por exemplo, né? Queijos do Espírito Santo, das serras cariocas e assim por diante. As cachaças de Minas, por exemplo, as cachaças de Paraty, que têm as suas diferenças nos sabores, nas nuances, em função do seu terroir, né? O terroir mineiro um pouco mais denso, terra vermelha, o terroir de Paraty um pouco mais arenoso, com salitre, com os ventos que vêm do oceano, isso tudo vai provocando sabores distintos ao produto cachaça. Os vinhedos tradicionais, a região dos vinhedos no Rio Grande do Sul, nas Serras Gaúchas principalmente, mas nós também temos a nossa Blumenau, ali em Santa Catarina, que é conhecida como a capital nacional da cerveja, passando, por exemplo, por roteiros do café no Rio de Janeiro, ou seja, há toda uma mistura de possibilidades que nós temos, de destinos a serem visitados, onde a gastronomia é muito forte. Olhar aqui também com destaque ao bairro de Santa Felicidade, por exemplo, na capital paranaense Curitiba, né? A Rota dos Vinhos aqui na Mantiqueira,
né? Pegando ali Campos do Jordão, São Bento do Sapucaí, Santo Antônio do Pinhal. Então a gente já tem hoje outros terroirs sendo trabalhados de maneira turística, de maneira a invocar os roteiros enogastronômicos. Na questão da Baixada Santista, para que a gente possa ter um referencial também do litoral paulista, nós temos a Rota da Cerveja Artesanal em Santos, com cervejarias artesanais e cada vez aumentando o seu número. Mas quando a gente olha algumas questões características, como Bertioga com a Festa da Tainha, a Praia Grande ali tem a Avenida Malé, para quem conhece o litoral de São Paulo, sabe da Avenida Malé, é um point gastronômico, um roteiro gastronômico maravilhoso. A Bertioga com o Camarão na Moranga, com a própria Festa da Tainha. O Guarujá, na rua Rio de Janeiro, ali também uma concentração importante, né, de empreendimentos gastronômicos. Em Santos nós encontramos a rua Tolentino Filgueiras, que também é considerada a via gastronômica santista, ou seja, cada vez mais a gastronomia sendo incorporada aos roteiros turísticos da cidade e da região. E para finalizar essa viagem gastronômica e mostrando que o turismo e a gastronomia andam aliados, a gente encerra com a capital mundial da gastronomia, que é a cidade de São Paulo. Olhar a cidade de São Paulo, a gente vai encontrar diferenças absurdamente maravilhosas. O Bexiga com a gastronomia italiana, aquela coisa das cantinas, né? Com aquela coisa de falar com as mãos, de ter música ao vivo e de ter toda uma integração. É maravilhoso aquele clima que a gente encontra ali na Bela Vista, no Bexiga, por exemplo. Já o Parque da Liberdade concentra ali a cultura, né, oriental, a cultura sobretudo japonesa, onde a gente vai ter ali uma diferenciação muito grande nos produtos que são servidos, na música, na cultura que ali é vivenciada. Um ponto alto que a gente tem na nossa capital paulista, sem dúvida alguma, é o mercado municipal. Com as suas iguarias, com os seus temperos, com as suas frutas, com os seus deleites gastronômicos. E aí não dá para não pontuar o sanduíche de mortadela, tradicionalíssimo no mercado municipal de São Paulo, é o pastel de bacalhau, ou seja, são várias iguarias maravilhosas encontradas no mesmo lugar. Ufa, que viagem gastronômica, que turismo é esse que o nosso país tem, e é exatamente isso que a gente quer apresentar para você, empreendedor, para você, empreendedora, que turismo e gastronomia andam de mãos dadas e seguramente no seu próximo roteiro de viagem você vai pensar aonde comer, o que comer e buscar produtos diferenciados. Com oferecimento de consultora Miramar, construindo um patrimônio sólido para que você e a sua família possam viver com conforto, com segurança e tranquilidade. Com apoio de NNA Santos Consultoria e Projetos, a consultoria que acompanha o seu negócio desde o comecinho, passando pelo seu posicionamento estratégico no seu dia a dia do mercado, e também com o Now Business Solution, fazendo a administração, a gestão financeira, tributária, fiscal do seu negócio, para que você possa prosperar e fazer negócios cada vez melhores. Gostaria de convidar agora você, empreendedor, para aquele momento mais gostoso, aproveitando que nós falamos de gastronomia. Conversa no café. Olá, empreendedor, olá, empreendedor. Estamos de volta naquele cantinho gostoso do nosso canal da NTBA, da National Tourism and Business Academy, o cantinho no café. E essa conversa no café é maravilhosa, porque a gente discute com profissionais, conversa com pessoas que têm um conhecimento extraordinário e que agregam valor para você, empreendedor, para você, empreendedora, fazer o seu negócio prosperar. E no episódio de hoje do canal da NTBA, temos o prazer de receber Gunnar George, um profissional fantástico, conhece tudo de gestão hoteleira, conhece tudo de hospitalidade, tem uma experiência vasta na gestão de meios de hospedagem, em instituições e organizações ligadas ao trade turístico, como Conventions Bureau, ou seja, sabe do que é fazer a promoção turística, sabe o que é fazer a captação de eventos e sabe como é importantíssimo o tema que ele vai conversar conosco hoje, que é a profissionalização da mão de obra na hospitalidade. Gunnar, seja bem-vindo, meu amigo, ao canal da NTBA. Alexandre, obrigado pelo convite, é uma satisfação estar participando aqui com você. O assunto é um assunto que, além de ser um assunto muito atual, que a gente está vivenciando aí dentro da hospitalidade, é um assunto hoje que é desafiador, o tema aí da questão da profissionalização da mão de obra para a hospitalidade, é um desafio aí constante, ainda mais falando de hospitalidade pós-pandemia. Então, é uma coisa que realmente eu gosto muito de falar, gosto muito de me envolver, porque é uma coisa aí, como a gente falou, bastante desafiadora, viu?
Olha, que é interessante, Guna, parece que a gente tem a sensação, e não é só na área da hospitalidade, na área do turismo, da hotelaria, por exemplo, mas a sensação que a gente tem é que cada vez mais os bons profissionais estão escassos em qualquer segmento. No segmento comercial, no segmento de prestação de serviço. Essa percepção, ela é errada ou é esse momento que a gente vem vivenciando, Guna? Olha, de um modo geral, Alexandre, é isso que você falou, né? A gente teve um período aí muito complicado de pandemia. De um modo geral, a gente teve um prejuízo, vamos dizer, profissional, né? Em todos os segmentos da mão de obra aí. E agora, com esse retorno, com essa retomada dos negócios, com essa retomada aí da mão de obra voltando ao mercado de trabalho, o cenário voltou muito diferente. Né? O cenário voltou muito diferente. Então, não só na hospitalidade, mas a gente percebe isso em todos os segmentos, né? E na hospitalidade em específico, Alexandre, foi muito impactante. Por quê? Porque a hospitalidade não esperava se deparar com essa situação aí pós-pandemia, né? A gente teve aí, há 2 décadas atrás, a gente teve um boom na mão de obra aí de hospitalidade, o pessoal todo que tinha essa expectativa de trabalhar com o turismo se profissionalizou, né? Foi buscar profissionalização, e aí a gente teve um crescimento no mercado hoteleiro, cenário improvável frente à economia, frente ao cenário político. O que aconteceu? A gente teve uma profissionalização na hospitalidade, um boom aí de cursos, de especializações para profissionais se prepararem. Então, de um lado, você teve uma mão de obra procurando, né? Por outro lado, você teve esse crescimento no mercado hoteleiro ao longo das últimas das 2 décadas, que foi uma coisa assim muito crescente. E aí você teve esses profissionais se preparando uma série de momentos para entrar dentro do mercado. Né? Então, a gente, até antes da pandemia, a gente vivia, Alexandre, um momento para os profissionais muito interessante. Muito interessante. Por quê? Porque eles estavam prontos e a mão de obra tinha como absorver, os hotéis da hospitalidade, o mercado tinha como absorver eles. Né? Então, eles estavam num momento muito, muito favorável. A gente lembra que em 2020, a expectativa da hotelaria, da hospitalidade, de um modo geral, era fantástica para 2021, para 2022, né? E a mão de obra estava sendo plenamente requisitada aí. Então, essa oferta e demanda estava muito equilibrada, vamos dizer assim, né? E aí veio a pandemia e tudo desandou, né? Tudo acabou desandando e as coisas realmente mudaram de figura. Lembrando que um pouquinho antes da gente ter a pandemia, a gente vivia um momento muito importante da hospitalidade, um momento de valorizar muito a jornada de consumo, né? A experiência do hóspede. Então, de um lado, você teve esse crescimento no mercado hoteleiro, você teve o pessoal se profissionalizando muito forte, e você tinha, dentro dos empreendimentos, esse momento de valorizar a jornada de consumo do hóspede, trabalhar esses momentos positivos, essas experiências favoráveis, memoráveis do hóspede dentro dos hotéis. Então, tudo isso a gente viveu nas últimas 2 décadas até chegar o momento da pandemia, sabe, Alexandre? E depois, onde desanda isso, cara? É só pelo fator pandêmico que a gente teve aí o fechamento, né, a paralisação do segmento do turismo em âmbito global. Isso não foi um privilégio nós aqui no Brasil. Né? A gente observou porque existe uma questão que a gente sempre coloca para o empreendedor, para a empreendedora, de reflexão. No caso da hospitalidade, do turismo, o princípio básico da atividade turística é o deslocamento de pessoas. Não havendo deslocamento de pessoas, você não tem um turismo. E o turismo preconiza que você vai se hospedar, que você vai pernoitar fora da sua residência. Então isso faz com que você tenha que viajar, se locomover, tenha que se hospedar, tenha que comer, tenha que, enfim, fazer lá os seus negócios, se for a negócios, usufruir do seu lazer, do seu tempo livre, o entretenimento, o comércio, a economia criativa através do artesanato, ou seja, isso tudo faz com que a gente tenha essas experiências com a viagem. Mas em que momento, Guna, será que é somente o fato ou o advento da pandemia que houve essa desconexão?
ou a gente teve uma perda de qualidade humana no mercado de hospitalidade em função dos fechamentos e de uma retomada que ela também, embora ela tinha uma ansiedade do seu retorno, ela também não acontece no primeiro momento na mesma velocidade do fechamento. As pessoas ainda levaram um certo tempo, né, para se acostumar de novo a viajar. Não é o momento que a gente vive hoje, né, com novamente a plenos pulmões, o turismo vem acontecendo no mundo inteiro, no Brasil, né? Mas qual foi esse momento de ruptura? A que você atribui a gente retomar a atividade turística com gap aí dessa qualidade de mão de obra? Sim, ó, ótima essa colocação sua, sabe? Porque esse advento aí da pandemia foi realmente um fenômeno, né? Abalou, que nem você falou, abalou toda uma cadeia, né? Abalou toda uma cadeia. O que aconteceu? Você teve aí um fechamento praticamente geral de todos os meios de hospedagem, todos os meios aí de hospedagem que estavam ali a pleno vapor, porque não podemos esquecer que no final de 2020, né? As coisas estavam, desculpa, 2021, 2019 para 2020, as coisas estavam a pleno vapor, né? O que aconteceu? Os hotéis fecharam, né? Foi um efeito cascata. Você falou, onde foi a ruptura? A ruptura foi ali mesmo. Porque quando você teve todos os hotéis fechando, você teve todo um efetivo que era gigantesco de profissionais, praticamente 99% na rua, né? Os hotéis pararam, fecharam, muitos não abriram. Os que voltaram 50% de operação e muitos não continuaram. A verdade é essa, né? E durante 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, praticamente 2 anos, Alexandre, essa mão de obra ficou no mercado. E ela precisou se virar. Essa mão de obra ela precisou se movimentar para poder sobreviver. E aí foi buscar outros caminhos, né? Foi buscar outros caminhos. Exatamente. O pessoal precisava sobreviver. Foi além da sobrevivência. O pessoal foi ser autônomo, foi trabalhar na indústria, que uma boa parte da indústria ainda continuou, foi trabalhar numa área mais voltada para serviços essenciais, né? Então o pessoal foi para cima disso aí. Quando a hotelaria começou a voltar, e voltou muito devagar, né? Você sabe, você acompanha, a hotelaria teve uma retomada muito tímida até engrenar realmente, e na hora que a hospitalidade foi buscar essa mão de obra esvaziou. Por quê? Porque ela na pandemia, ela acabou se pulverizando para outros segmentos, né? E aí os hotéis começaram a voltar, chegaram agora praticamente num momento aí de operação integral, operação total, né? Muitos ainda com situações mais enxutas, mas enfim. E essa mão de obra não voltou. Então, o que os hotéis tiveram que fazer? Tiveram que contratar quem estava no mercado. Então, hoje você tem um cenário de hotéis trabalhando a todo vapor, né? Trabalhando a todo vapor, mas esses hotéis estão engrenados com mão de obra que não é profissionalizada na hotelaria. Então, eles estão tendo uma série de problemas. Não podemos esquecer, Alexandre, que treinamento, né, capacitação de profissionais dentro da hotelaria sempre foi um paradigma muito forte, sempre foi um tabu, né? Agora você usou a palavra correta, um tabu, né? Um tabu, né? Não vou generalizar, mas a verdade é que treinamento ficava sempre em última instância lá, era lanterna, né? Então era investimento em estrutura, né? Investimento em produto, mas treinamento em pessoas sempre foi aí a lanterninha, foi a última opção. Então, o que aconteceu? Esse pessoal agora que está chegando estão tendo que ser treinados, né? Então, veja que realmente agora está acontecendo uma quebra de paradigmas, porque os hotéis estão tendo que se movimentar e eles mesmos estão tendo que treinar o pessoal. Eles não sabem fazer isso, eles estão tendo que aprender. Não vou falar das grandes redes, porque as grandes redes são outra pegada, né? Mas quando você fala de hotel independente, de grupos independentes, eles estão tendo agora que entrar numa linha de treinar o pessoal para poder ter um mínimo de profissionalização, né? Mas eu então, vejo, Guna, você tocou num ponto aí, fez até uma distinção entre os hotéis de rede, né, de cadeias, com aqueles que são, vamos falar, de administração familiar, né? Mas eu também tenho observado, sim, essa escassez de excelência no serviço, tanto nas redes quanto nos pequenos empreendimentos hoteleiros, né? De grupos menores, né? Com 2, 3 unidades hoteleiras.
E vejo também, Guna, não sei como é que você avalia isso, não é só na questão profissional, operacional. Eu vejo também hoje uma dificuldade muito grande na liderança, em você ter gestores com perfil de líderes, em gestores que têm uma condição aí de conduzir de fato equipes, né? Um ponto você já levantou com muita propriedade, o fato de eu trazer profissionais de outras áreas que não vêm lapidados pela área da hospitalidade, né? Pelo turismo, pela hotelaria. Isso de fato tem um conceito lá da arte do bem receber, que para quem é da área já está introjetado, como diz o outro. Para quem não é dessa área, fica muito à mercê da qualidade do indivíduo e não daquilo que ele percebe que é a sua necessidade. E aí eu vou fazer esse contraponto, Guna, a mesma questão eu observo na gestão. Alçando pessoas para supervisão, para gerência, contratando gestores, eventualmente de outros empreendimentos, mas que vêm também despreparados ou vêm com uma visão olhando pelo retrovisor. Ah, porque eu fazia assim há 30 anos atrás, eu vou continuar fazendo hoje. Verdade. Não, é verdade, você tocou num ponto aí que é uma ferida aí dentro da hospitalidade, tá? E vou te falar que nesse contexto que você falou agora, Alexandre, isso aí é geral. Eu não vou falar que é hotelaria independente. Isso aí, inclusive, em grandes redes. Né? A gente roda aí hotel no Brasil todo. Você vai para um hotel de rede internacional e você se depara com situações que falta uma liderança profissional ali em determinado setor e que isso afeta todo um contexto ali de operação do hotel, né? E aí, adianta ter know-how de fora, né? Adianta você ter toda a expertise de uma grande rede e você tem ali uma liderança, duas lideranças que estão ali trabalhando, mas não conseguem fazer uma gestão mais profissional, né? Envolvendo aí, entra no que você falou, a questão de excelência, né? Então, quer dizer, isso é muito sério, isso é uma coisa para se pensar, tá? Porque nós vivemos nesse momento hoje, que é aquele momento que eu acabei de falar, a experiência do hóspede, né? Se você não tem uma experiência positiva dentro do hotel, pô, milhões de hotéis aí, balbal já era, não é verdade? Então, isso realmente é muito complicado. Eu acho que você tocou nesse ponto aí, um ponto nevrálgico aí nessa questão, tá? E hoje, qual que é o caminho, até aproveitando esse teu gancho? Hoje, a reinvenção que os hotéis precisam fazer no sentido de como é que eles vão gestionar as pessoas hoje, como é que eles vão profissionalizar, como é que eles vão trabalhar essa capacitação das pessoas e, principalmente, como é que vai manter essas pessoas. Porque hoje você está num momento muito crítico que você não tem profissionais e os profissionais que você tem que segurar, não é verdade? Sem dúvida. Então, realmente, você tocou num ponto muito sério, né? E aí, Alexandre, o que eu percebo, e quando a gente vai para dentro de uma consultoria de hotel, a gente bate muita figurinha, troca muita figurinha com o gestor, com o proprietário, com o investidor. Poxa, mas eu não sei o que eu faço para profissionalizar, eu não sei o que eu faço para treinar, o que eu posso, qual é o caminho que eu posso seguir para ter uma equipe mais profissionalizada, já que eu estou nesse gap total aí de esvaziamento de mão de obra. Uma coisa muito simples, pessoal. Uma coisa muito simples, Alexandre. Está tudo pronto, né? Eu acho que o hoteleiro, agora, quebre esse tabu, precisa, senão vai ficar patinando. Então, quebre esse tabu na questão de treinamentos e bora treinar o pessoal. Vai treinar internamente, vai trazer pessoas de... Está tudo pronto. A gente costuma falar, está tudo pronto. Tem material digital aí, conteúdo digital, traz para dentro do hotel. Tem um monte de pessoas preparadas aí, consultores, palestrantes, pessoal facilitadores que pode vir para dentro do teu hotel e dar um treinamento. Você pode preparar os teus líderes para justamente fazer essa capacitação do pessoal. Agora, tá aí, não adianta ficar falando, mas não tem mão de obra. Tem que mexer, tem que se movimentar, Alexandre, porque tá tudo aí buscar, entendeu? É isso mesmo, Guna. É essa questão da proatividade e a gente ser mais assertivo com os negócios. Guna, queria te agradecer muito a tua participação nesse episódio do nosso canal NTBA. Você já fica aqui intimado a participar de outros episódios, porque a tua experiência, a tua capacidade, a tua inteligência tem que ser compartilhada com o nosso empreendedor, com a nossa empreendedora.
Então já fica aqui o convite para você participar conosco de outros episódios, para que a gente possa explorar um pouco mais esse teu conteúdo, né? E eu fico muito feliz de rever o amigo, né? Apesar da distância, mas Sim, hoje a verdade. gente faz uso da tecnologia para poder também nos aproximar e levar esse conteúdo importante para o nosso espectador. Alexandre, um prazer, muito obrigado. Eu vou estar sempre à sua disposição. Se você precisar, você conta comigo aqui. Maravilha, Gunnar. Com oferecimento de Construtora Miramar, 49 anos construindo um patrimônio sólido, um patrimônio para que você e a sua família possam viver com tranquilidade, em paz, com segurança. São mais de 49 anos construindo para você. Fique atento aos lançamentos da Construtora Miramar. Com apoio de NNA Santos Consultoria e Projetos, que faz o acompanhamento do seu desejo de empreender e toda a jornada empreendedora e o seu posicionamento estratégico. E com o apoio de Now Business Solution, que faz a gestão financeira, fiscal e tributária para que você, empreendedor, para que você, empreendedora, possa concentrar sua energia em fazer o seu negócio prosperar. Nos vemos no próximo episódio. Tchau!